Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Aqui quem fala é o professor Alex mais uma vez. Espero que esteja tudo bem por aí. Espero que vocês mantenham todo o cuidado possível, porque já estamos vivendo o período da segunda onda de contaminação do Covid-19. Então é importante manter os mesmos cuidados do início do ano, lavar sempre as mãos, usar máscara e evitar aglomeração, certo? Porque o coronavírus ele continua matando, ele continua adoecendo muita gente e se faz necessário que vocês se cuidem bastante, tá? É uma doença que mete medo em qualquer um. Então a segunda onda de contaminação está voltando. Vamos ter muito cuidado, redobrar os cuidados e a atenção, tá certo? Usem máscaras, não fiquem na rua aglomerando com muita gente, ok? Evite sair de casa ao máximo e toda vez que sair, voltar, perdão, toda vez que sair de casa que voltar, tomar um banho, lavar as mãos é super importante, tá? Higienizar os alimentos quando trouxer do supermercado, as verduras e as frutas quando vier da feira livre, colocar no balde com água, colocar água sanitária ou vinagre para lavar, tirar toda a impureza, toda a sujeira, também se faz muito importante, tá bom? Então, o que vamos ter para a aula de hoje? Hoje nós vamos ter uma aula que mistura português e um pouco de geografia, tá? Vamos falar sobre a nossa língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, como nós bem sabemos, ela surge em Portugal. Nosso país, o Brasil, adotou a língua portuguesa como oficial após todo o processo de colonização portuguesa. Os portugueses vieram para cá, tomaram conta das terras que pertenciam originalmente aos indígenas, aos povos indígenas que aqui viviam. E com o passar do tempo, outros povos foram chegando. Alguns foram chegando de forma forçada, como os africanos, que foram escravizados e trazidos para cá forçadamente. Foram escravizados lá na África e trazidos para cá para trabalharem aqui. Né? Foram traficados. Né? Havia um tráfico negreiro entre a África e as Américas. Muitos povos africanos chegaram aqui escravizados, tá bom? Então, olha só, além dos povos africanos, que ajudaram bastante na constituição da nossa língua, outros povos que já aqui viviam, como os povos indígenas, também ajudaram na constituição da nossa língua portuguesa falada aqui no Brasil. Tá? Fora que a nossa língua sofre influência constantemente de outras línguas, principalmente do inglês. Né? Palavras como selfie, por exemplo, smartphone, né? Palavras que nós usamos comumente, bike. Eu não vejo quase ninguém usar a palavra bicicleta, se usa mais bike. Pegar a bike e vou ali na frente. Então são palavras que vão sendo introduzidas dentro da nossa língua que a gente nem percebe muitas vezes, né? A palavra impeachment mesmo, olha, a palavra enorme, impeachment. A presidenta Dilma sofreu impeachment. Poxa, enfim, é uma palavra de origem estrangeira, mas que vai sendo adotada por nós aqui, certo? Então, olha só, preste atenção. A língua portuguesa, falada aqui no Brasil e em Portugal, não é falada só nesses dois países. A língua portuguesa ela é falada em 8 países no total. E mais ou menos cerca de 260, calcula-se 280 milhões de pessoas no mundo falam português. É a quinta língua mais falada no mundo. O português ele é mais falado do que o árabe. Olha só, ele é muito mais falado do que o árabe, muito mais falado do que o francês. Certo? A nossa língua é a quinta mais falada no mundo. Então, o português está presente em 4 continentes, na Europa, na Ásia, na África e na América. Aqui na América é só no Brasil, o único país que fala o português é o Brasil. Na Europa, Portugal. Em outros 5 países africanos e mais um país na Ásia chamado Timor-Leste. Fora isso, a língua portuguesa também é falada em várias localidades no mundo, como por exemplo em Macau, na China. Existe uma comunidade, uma localidade, tá? Na China chamada Macau, onde esse local fala português. Lá eles falam português, tá bom? A Guiné Equatorial também fala português também, que também fica na África. Fora isso, vários outros países ainda falam português assim normalmente sob influência das fronteiras, como por exemplo Venezuela. Muita gente na Venezuela fala português. No Paraguai, a quantidade de gente que fala português no Paraguai é enorme.
No Uruguai também, muita gente no Uruguai fala português. Lembrando que Uruguai, Venezuela e Paraguai são países de língua espanhola, mas são os nossos vizinhos. Então, devido a essa proximidade, tá? Então, as pessoas terminam aprendendo português e falam português também. Eu tive a oportunidade de ir lá no Uruguai e eu falava português e muita gente entendia normalmente, até por causa da semelhança das línguas, né? Mas muita gente fala português lá facilmente, tranquilamente. Ok? Da mesma forma que muita gente aqui nas fronteiras do Brasil, brasileiros falam espanhol. Então, enfim. Então, a gente vai, na aula de hoje, ver um vídeo, tá certo? Um vídeo em torno de 7 minutos de duração, falando sobre cada país que fala a língua portuguesa. Vamos ver os locais em uma pequena imagem representando um mapa, mas não é um mapa propriamente dito, é só uma imagem de representação, onde aparece o mundo, tá? O desenho nosso planeta, do globo terrestre, e mostrando cada local onde se fala a língua portuguesa, certo? Os países que falam língua portuguesa oficialmente são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. São os 8 países que falam português oficialmente. Fora isso, em vários outros locais do mundo, em outras comunidades, o português também é falado. São chamados, esses 8 países são chamados países lusofônicos. Luso, que é a expressão que significa, um adjetivo que significa português, que é um adjetivo relacionado a quem vem de Portugal, a tudo que vem de Portugal, é luso. Lusofônico, fônico de fonia, de falar, lusofônico, ou seja, falar português, lusofônico, tá bom? Então vou deixar um vídeo, vou deixar 2 imagens aqui, tá certo? Fora esse vídeo meu, vai ter um videozinho do YouTube, 2 imagens e um questionário que vocês vão responder e mandar para mim, tá bom? Um super beijo, espero que vocês gostem bastante da aula, aprendam um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa, tá certo? Que ela é muito rica. Existem palavras na língua portuguesa que só existem na língua portuguesa, não existe em nenhuma outra língua. Tá? Por exemplo, saudade. Saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa. A nossa língua é uma língua muito rica, tá bom? Então, bom proveito, boa aula para vocês aí, tudo de bom. Tchau, tchau, até amanhã. Valeu.